Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, Gênesis capítulo 4, encontrando esse texto, coloque-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Depois da leitura, ainda em pé, nós vamos orar. Eu vou ler apenas os versos 6 e 7, que dizem assim: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Pai, nós carecemos que o teu Espírito Santo nos ajude, nos guiando dentro da tua verdade enquanto estudamos esse texto. Não queremos, Pai, nos desviar a lado algum, mas seguirmos estritamente dentro daquilo que o Evangelho nos apresenta e que prefigura em tantas questões este acontecimento com Caim. Abençoa-nos, Pai, nós te pedimos, em nome do teu Filho. Amém. Podem se assentar, irmãos. O título que eu vou usar com os irmãos nessa noite é Caim, suas escolhas e a graça de Deus. É interessante como Caim desprezou a graça de Deus. As escolhas de Caim demonstram o desprezo e a dureza de coração de um homem, mesmo diante da graça de Deus. E nós queremos observar isso através de 3 perguntas básicas. Eu vou fazer 3 perguntas e procurar respondê-las de acordo com a Bíblia. Primeira delas: por que Deus rejeitou Caim em sua oferta? A segunda delas: por que Caim matou Abel? E a terceira delas: se seria realmente necessário que Caim se tornasse um fugitivo como se tornou. Então ele teve, em todas essas questões, escolhas erradas. Escolhas baseadas em questões erradas. Caim escolheu e baseou suas escolhas longe de Deus e longe da graça de Deus. E por isso ele sofreu as consequências. Mas o que eu quero mostrar aos irmãos é que não era necessário ser assim. Não era preciso que tudo isso ocorresse como ocorreu, se Caim tivesse dependido e confiado em Deus, e não nas suas próprias escolhas erradas. 3 questões então, a primeira delas: porque Deus rejeitou Caim em sua oferta? Porque Gênesis 4:5 diz: mas para Caim, para sua oferta, não atentou, ou seja, aqui está dizendo que Deus rejeitou, não aceitou a oferta de Caim e nem o próprio Caim. Vocês já devem ter lido muitas coisas sobre isso e diversos pontos de vista. Eu vou primeiro citar aquilo que são os pontos de vista mais conhecidos e depois nós vamos para a Bíblia para entendermos isso, por que Deus rejeitou Caim em sua oferta. Alguns estudiosos consideram que o próprio Caim é a chave do problema aqui. Alguns apontam para a motivação errada de Caim e dizem então que Deus rejeitou a oferta porque o coração de Caim não era reto para com Deus. Então o problema, segundo esses homens, estava no coração de Caim. Ele não estava realmente andando segundo aquilo que Deus queria. A segunda questão que apresentam é que o modo de vida de Caim era reprovado por Deus. Então por isso Deus o reprovou. Deus não aceitou a oferta de um homem que não vivia segundo seus princípios. E ainda outros que dizem que a oferta de Caim não foi aceitada porque não foi apresentada com fé. Então dizem, olha, se ele tivesse fé, Deus teria aceitado, mas porque ele não teve fé, Deus rejeitou a sua oferta. Em segundo lugar, outros estudiosos consideram que a oferta representa a atitude de Caim e é a razão da rejeição. Alguns dizem que Caim teria agido com arrogância, considerando que a oferta que ele havia oferecido era suficiente. Outros dizem que Caim teria agido com indiferença
fazendo do jeito que ele julgou melhor, e ainda que ele teria agido com negligência, dando o que sobrou da sua colheita. Em suma, o que nós aprendemos com isso, e com aqueles que defendem a razão da rejeição de Caim na sua atitude, ou no fato da sua oferta, ou de uma atitude de um coração errado, insincero, ou sem fé, nós podemos rebater isso com uma questão muito simples. Dizer que Caim foi rejeitado por falta de sinceridade, ou por falta de fé, dizer que Caim foi rejeitado porque ofereceu de forma insincera a sua oferta, é dizer o seguinte: ele podia ter oferecido do fruto da terra, mas então, se ele fosse sincero, ele seria aceito. É isso que em suma se conclui. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta: existem pessoas sinceras hoje no inferno? Você acha que sim? Existem pessoas que sinceramente adoram ídolos de barro, sim ou não? Existem pessoas que sinceramente creem na intercessão de supostos santos, sim? Existem pessoas que sinceramente praticam boas obras para alcançar o céu. Todas essas pessoas são sinceras, são bem intencionadas, mas são mal orientadas. A sinceridade delas não as livra da condenação. Então não foi falta de sinceridade. O que nós entendemos então no ensino bíblico sobre este fato, sobre o porquê de Deus ter rejeitado a oferta de Caim? Nós podemos dizer que Caim poderia ter corrigido tudo o que foi apontado e que mesmo assim a sua oferta seria rejeitada. Sabe por quê? Porque a oferta de Caim representa o melhor que o ser humano pode apresentar a Deus, o melhor que ele pode oferecer a Deus, o fruto dos seus próprios esforços, o que nós sabemos que jamais será suficiente. Caim apresentou o que ele era capaz de apresentar, e a razão então da oferta de Caim ter sido rejeitada está na sua constituição. A oferta não servia. Este é o problema. A oferta de Caim foi rejeitada porque não é a oferta que Deus havia estabelecido. Como nós podemos ter certeza desse fato? Preste atenção em 3 coisas. Primeira delas, Adão foi orientado por Deus sobre qual seria a oferta aceitável pelo pecado, e com certeza Caim e Abel foram orientados por Adão dentro disso. Quando o Senhor encontra Adão e Eva após o pecado no Éden, ele faz a eles túnicas de peles de animais e os veste. Aqui Deus está representando a sua justiça, mas representando mais do que isso. Da onde Deus tirou peles de animais? Ele comprou no brechó mais próximo? Não. Como Deus conseguiu as peles? Sacrificando animais. Eles entenderam isso. Eles entenderam que os animais que forneceram aquelas peles foram mortos no lugar deles. Deus ensinou isso a eles, que a oferta válida, que a oferta que cobriria o pecado deles, era uma oferta de sangue. Animais morreriam no lugar como substitutos deles. E eles conheciam esta verdade, e eles repassaram a Caim e Abel esta verdade. Abel escolheu fazer como Deus determinou, Caim escolheu fazer segundo seus esforços. Em segundo lugar, a forma que Deus exortou Caim sobre a sua desobediência, deixou claro isso. Deus disse: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Essa expressão é muito interessante pelo seguinte: o que significa o pecado jaz à porta? A mesma palavra, o pecado aqui, é oferta pelo pecado, está ali à porta. A imagem que nós temos desse texto é a seguinte: imagina Caim na porta da sua habitação, da sua casa, está um rebanho de ovelhas próximo dali. Deus está dizendo o seguinte: Caim, é muito fácil você ser aceito. A oferta pelo pecado está na porta da sua casa. Simplesmente você vai, toma um daqueles animais, oferece em sacrifício e tudo estará bem.
Ele entendeu isso. O que ele não quis foi fazer isso. Deus disse claramente: Caim, é tão fácil, os animais estão ali, tome um daqueles animais, ele vai morrer no seu lugar, pelo seu pecado, o sangue dele será derramado, e eu vou aceitar a sua oferta. Mas Caim não quis fazer isso. E em terceiro lugar, o que nos mostra a veracidade disso, é a afirmação doutrinária do Novo Testamento. Notem o que Hebreus 9:22 diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Então aqui é uma posição doutrinária clara: sem derramamento de sangue, não há remissão. Foi aí que Caim falhou no seu sacrifício. Era um sacrifício sem sangue, um sacrifício sem substituto, um sacrifício diferente daquilo que Deus havia estabelecido. Não era o coração de Caim, no sentido de insinceridade ou falta de fé, mas sim o homem procurando outro meio pelo qual cobrir o seu pecado. Foi por isso que Caim foi rejeitado, porque o seu sacrifício não era do tipo que Deus havia estabelecido, não representava aquilo que Deus havia estabelecido já a Adão. O que nós entendemos e o que este fato nos ensina? Caim poderia ter aprendido lições preciosas, e a primeira delas é que a consequência do pecado do ser humano é sua morte. Possivelmente, irmãos, Caim esperava que Deus o matasse quando ele matou Abel. E aqui, quando Caim está sendo, antes desse homicídio ainda ser feito, Caim está tendo a sua oferta rejeitada, ele já está aprendendo essa lição, Deus está ensinando, não, ele necessariamente não aprendeu, mas que a consequência do pecado sempre será a morte. Um animal precisava morrer no lugar deles, porque a alma que pecar, essa morrerá. Então a primeira questão: não pense no seu pecado como algo sem importância. Aqueles que você pode chamar de pequenos pecados, merecem a morte. Esse texto que eu coloquei de Gênesis 2:17, a prova colocada sobre Adão e Eva, uma prova tão simples: não comer de um fruto de uma árvore, mas olha a consequência: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é a consequência do pecado. Jamais afaste isso da sua mente. O pecado não é algo que você pode tratar dele como quiser. O salário do pecado é a morte, e não devemos nos esquecer disso. Em Romanos 5:12 está escrito: como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso inclui todos nós. Em segundo lugar, entendemos que a condição do ser humano somente poderia ser remediada por um substituto. Em Gênesis 3:15, na primeira promessa de um Redentor, o Senhor já deixou isso claro: haveria a semente da mulher que venceria o maligno e o seu poder pecaminoso. Aqui Deus estava colocando diante de Caim e da humanidade que o nosso pecado só pode ser remediado por um substituto, não por nós mesmos. Aquele animal que morreria no lugar de Caim, morreria como substituto, uma vida de um animal cobrindo o pecado de um homem. Mas Caim não quis aceitar isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, a Bíblia deixa claro que Cristo morreu por nossos pecados, ou seja, como nosso substituto. E a terceira e grande questão, que a salvação do ser humano seria adquirida pelo preço de sangue. Gênesis 3:21 vai nos dizer: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, como eu já declarei aos irmãos. Sabe como o Novo Testamento trata desta verdade, que apenas o sangue pode trazer a remissão dos pecados? Ele faz isso em 1 Pedro 1:18 e 19, dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que isso nos ensina, e o que a rejeição de Caim nos ensina, é que o pecado causa
a terrível noção que podemos resolver esta questão do nosso jeito. Foi isso que ele tentou. Ele tentou resolver a questão do seu jeito, nas suas ofertas, da sua forma. Se há algo, irmãos, que nós temos que deixar muito claro às gerações que estão vindo, deixar muito claro aos nossos filhos, e essas coisas se aprendem no lar, se aprendem daquilo que estudamos da palavra de Deus, é que não há outra forma de tratarmos o pecado, senão pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Jamais permita que os seus filhos pensem que eles podem usufruir de uma outra maneira de tratar dos seus pecados, a não ser pela cruz de Jesus Cristo. O pecado de Caim foi este. Tentou tratar dos seus pecados de outra forma, e não pelo sangue do Cordeiro, e isso custou a sua vida. Então, estejam atentos a isto. A primeira questão que aprendemos com a vida dele, e com o erro de Caim, é que só há salvação e só há refúgio no sangue de Cristo. Eu quero usar um exemplo para tornar isso claro. Vocês lembram da primeira Páscoa do povo de Israel no Egito? Ela está descrita em Gênesis capítulo 12, e o verso 7 vai dizer assim: e tomarão o sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta. O que significava isso? Deus havia providenciado um cordeiro por família, para que aquele sangue então, aquela vida que foi substitutiva a eles, aquele cordeiro que morreu por eles, aquele sangue então ficasse como marca na porta das casas hebreias. O verso 13 diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este sangue vos servirá de sinal. Vendo eu o sangue, passarei, isso é Páscoa, passagem, passarei por cima de vós. Jamais esqueçamos esta lição, e que os nossos filhos estejam conscientes disso. Só há refúgio no sangue de Jesus Cristo. Jamais permita que ele pense diferente, que as suas boas obras, que o seu bom comportamento, que as boas coisas que ele fizer, que os pequenos pecados que ele pratica, não aqueles grandes pecados como nós consideramos, livra-o do inferno. Só há uma coisa que livra do inferno: o sangue de Jesus Cristo. Então baseie isto em primeiro lugar. A segunda pergunta e a segunda lição que aprendemos de Caim é por que Caim matou a seu irmão. Gênesis 4:8 vai dizer: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. O que motivou Caim a realizar tal ato? Sabe, isso depende, a resposta a isso depende da sua visão sobre as coisas. Se você perguntar a duas pessoas, elas talvez tenham duas respostas diferentes. Mas o que eu quero mostrar aos irmãos agora são duas visões de vida, duas visões sobre por que as coisas são como são, e duas visões que nos ajudarão a responder por que Caim matou Abel. A primeira delas é a visão bíblica, sim, aquilo que a Bíblia nos diz. E a segunda, a visão humanista, aquilo que o homem tem a dizer. Eu vou citar 9 diferenças entre a visão bíblica e a visão humanista, para que nós saibamos definir como que a Bíblia responde à razão do homicídio de Caim, e como este mundo vê essas coisas, para que nós percebamos como a visão da Bíblia e como a visão do mundo são diferentes, e para que você perceba qual é realmente a sua visão sobre essas coisas. O primeiro fato é a visão teocêntrica, ou seja, a Bíblia ensina isso. Deus é soberano, é triuno, e este Deus, ele fala através da sua palavra que é infalível. Então Deus está no centro da nossa visão, Deus está no centro da nossa vida. Ao contrário disso, existe uma visão antropocêntrica, aonde o homem é soberano, aonde o Estado é soberano, e aonde a palavra dos homens é que deve ser ouvida e respeitada. Então, a primeira parte dessa visão diz o seguinte:
Ou nós ficamos com a palavra de Deus, ou nós ficamos com a palavra dos homens. Ou nós ficamos com aquilo que a Bíblia ensina, ou nós ficamos com aquilo que a ciência dos homens ensina. Em segundo lugar, nós vemos também que a visão bíblica apresenta um único Deus, que deve ser adorado e Senhor das nossas vidas. A visão humana representa que o homem é seu próprio Deus. Então notem a diferença aqui. A Bíblia nos ensina que há um único e verdadeiro Deus, a quem nos curvamos, a quem adoramos, a quem obedecemos. O humanismo diz que o homem é o seu próprio Deus, e que a obediência dele é a sua própria vontade, aos seus próprios desejos, aos seus próprios planos. A Bíblia está dizendo que há um que deve ser exaltado, é o único e verdadeiro Deus. Os homens estão dizendo que há um que deve ser exaltado, o próprio homem. Então aqui há uma diferença tremenda em relação às duas visões. A terceira questão: Deus é a fonte da verdade. É assim que nós cremos. A verdade vem de Deus, e não existem duas verdades, existe apenas a verdade que brota da palavra de Deus e que tem como fonte o próprio Deus. Já no humanismo, na visão humana, o ser humano é a fonte da verdade. Naquilo que vemos na Bíblia, a verdade vem inspirada pelo Espírito de Deus aos homens que escreveram a palavra de Deus, a verdade que Deus nos revelou. Na visão humanista, o homem tem dentro de si a verdade. Então, o que é a verdade? É aquilo que eu entendo ser a verdade. Eu posso entender a verdade de uma forma, esta é a minha verdade. Você pode entender de outra, essa é a sua verdade. Na Bíblia nós temos apenas uma verdade, nos homens nós temos a verdade de cada homem. A quarta questão mostra o seguinte: o sistema educacional agora, na palavra de Deus, é submisso à revelação de Deus, ou seja, a ciência dos homens não está acima da verdade de Deus. Agora, isso explica muito do que está acontecendo nas nossas escolas e faculdades. O sistema educacional humanista é submisso ao desejo do próprio aluno. Na visão bíblica, a educação é de acordo com a verdade de Deus em cada área. Na visão humanista, a educação é a autorrealização e o autodesenvolvimento da criança. Ela descobrirá a sua verdade. Na visão bíblica, os alunos são conduzidos à verdade de Deus. Na visão humanista, eles são encorajados a descobrir a sua versão dos fatos e a sua própria verdade. A quinta questão: a verdade procede de Deus e é absoluta. A verdade de Deus não tem rodeios, não tem pontos obscuros. Deus é muito claro, a Bíblia é clara, a palavra de Deus é límpida, é o que diz o Salmo 19. Não há dúvidas sobre o que Deus tem a dizer, não há dúvidas sobre o que Deus tem a ensinar. Então, a educação é a disciplina em um conjunto de verdade. Este conjunto da verdade aumenta com a pesquisa e estudo. Mas na visão humanista, a verdade procede do homem e principalmente ela é relativa. Ela não é absoluta, ela muda. Qual é a grande diferença aqui? Na verdade bíblica, há um absolutismo. Deus sabe a verdade e nos revela a verdade. Na visão humana, ela é relativa e mutável. Muda conforme os tempos e conforme o coração do homem. Em sexto lugar, os padrões morais na visão bíblica são fixos e seguidos. Ou seja, eles são fixos, eles não mudam. O que é bom, o que é mal, o amargo não é doce, o doce não é amargo, trevas não são luz, luz não são trevas, e assim por diante. Agora, na visão humana, os padrões morais são relativos e opcionais. Tudo é relativo, depende daquilo que eu desejo. Então, nessa questão humanista, os padrões morais revelam que todo padrão é aceito, desde que você o queira praticar. Todas as coisas são aceitas e boas, desde que eu deseje, ao contrário da palavra de Deus, que nos deixa muito claro o que é bom e o que é mal, o que nos edifica e o que nos destrói. Em sétimo lugar, na visão bíblica, a vontade de Deus prevalece. Na visão humana, a vontade do homem prevalece. Na visão bíblica,
a vontade do homem e da criança devem ceder ao propósito de Deus. Na visão humanista, a sociedade deve ceder e se moldar à vontade do homem. O homem tem o direito de fazer o que bem entende e o que bem quiser. Em oitavo lugar, a visão bíblica é que a causa dos problemas humanos é o pecado. A visão humanista diz que a causa dos problemas humanos é a sociedade. Na visão bíblica, o problema do homem é o pecado e o homem deve ser recriado, ou seja, feito uma nova criatura por Deus. Na visão humanista, o problema do homem é a sociedade e a sociedade deve ser recriada pelo homem, trocar os seus absolutos e mudá-la completamente. E finalmente, a nona questão, a Bíblia ensina que a família é a base da sociedade humana e a visão humanista ensina que a família é a causa do retrocesso humano. Ou seja, o que é ensinado nas escolas e na faculdade, o que é ensinado nos cursos de pedagogia, é exatamente isso, que a visão humana é realmente a saída para a situação que o homem se encontra, e não aquilo que a Bíblia tem a dizer, que aos olhos desses homens é ultrapassado, é retrógrado. Eu vou responder a pergunta: por que Caim matou o seu irmão, usando a visão humanista e usando a visão bíblica? Preste muita atenção nisso. Vamos primeiro, a resposta humanista ao homicídio praticado por Caim. O que o humanismo diz que aconteceu com Caim? Primeiro, a família de Caim tentou escravizar e atemorizar, lhe ensinando sobre a existência de Deus e obrigando a adorá-lo. Que família má, não é? Dizendo que existe Deus, contando histórias sobre Deus e dizendo que nós devemos adorar a Deus. Então, na visão humanista, os problemas começaram aí. Os problemas continuam. Os conceitos de bem ou mal foram impostos a Caim. Ele não teve opção. Isso causou irreparáveis danos psicológicos que exigiriam anos de terapia. Sim, eles falaram a Caim o que era certo e o que era errado, e não deixaram ele descobrir o que era certo ou errado. Imporam isso sobre ele, conceitos de bem e de mal. Lembra aquilo que Satanás falou a Eva? No dia em que dele comerdes, sereis conhecedores do bem e do mal. Sim, se tornaram conhecedores, não capazes de discernir, e nem de escolher o certo. Em terceiro lugar, as necessidades particulares de Caim não foram respeitadas. A família ditou o que ele precisava fazer. Caim se tornou um escravo. A família ditou aquilo que Caim devia de fazer, oferecer um sacrifício, entrar em comunhão com Deus. Ninguém perguntou para ele particularmente o que ele queria, ninguém respeitou particularmente as necessidades dele. Então, a conclusão disso é clara. Em quarto lugar, a causa da infelicidade de Caim estava onde? Nas suas escolhas? Não, na sua família. A visão humanista é esta. A causa da infelicidade de Caim é a sua família. E agora preste atenção na conclusão humanista disso. Caim está plenamente justificado do seu erro. Ele é a verdadeira vítima. O culpado é Abel. Adão e Eva são cúmplices. Você já escutou isso em algum lugar? Já escutou algo parecido em algum lugar? Sobre pessoas que cometem crimes? Seja sincero. Já escutou isso em algum jornal? Já escutou isso em alguma avaliação psicológica ou pedagógica? Olha, a gente é tão bitolado na Bíblia, eu e você, que a gente não percebeu isso. A gente tem sempre que Abel era vítima, né? Não, gente, ele não era vítima, a vítima é Caim. Abel foi o culpado. A gente fica lá com dó de Adão e Eva, eles foram cúmplices. Não é assim que o mundo olha? Não é assim que ele vê as coisas? Para o mundo a situação é essa. A Caim foi justificado, foi um erro, porque o verdadeiro culpado era Abel, que ficou lá se aparecendo, não é? Se orgulhando com o sacrifício que foi aceito. Adão e Eva são cúmplices, porque ao invés de disciplinar Abel, deixaram ele lá se gabando para o seu irmão. Olhe como a visão humanista distorce as coisas. Agora vamos ver o que a Bíblia tem a dizer. 1 João 3,12 diz: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e
e as de seu irmão justas. Sabe o que quer dizer porque as suas obras eram más? As obras representam o quê? Quem você é? A resposta bíblica é: Caim matou Abel porque ele é um pecador, e ele deu vazão ao seu pecado. Caim não é um inocente. Caim não é alguém que está sendo vítima da sociedade ou da sua família. Ele nasceu pecador porque os seus pais eram pecadores, assim como Abel, mas ele foi fruto das escolhas pecaminosas do seu coração. E aqui está a razão. Notem o que Jesus diz em Marcos capítulo 7, versos 21 a 23. Jesus diz que do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Não foi a turminha da esquina que convenceu Caim a matar Abel. Não foi a turma da escola, nem um grupo de WhatsApp ou no Facebook que encorajou Caim a fazer isso. Não havia nada disso. Tudo saiu do coração dele, e foi por ter um coração pecaminoso que Caim matou o seu irmão. Não há outra razão para isso. Não há outra aplicação ou explicação que possamos ter. Agora, o que podemos aprender com isso? Jamais se engane sobre a verdadeira causa dos seus problemas. Você é o único responsável pelos seus atos. Não é a sua família. Não são os seus pais. Não são os seus professores. Não é o seu chefe. É você que escolhe o pecado que comete. Jamais se esconda atrás das circunstâncias. Só existe um culpado aqui: eu e você. Eu sou culpado dos meus erros. Você é culpado dos seus. E o que nós podemos aprender com isso é o exemplo de Adão e Eva em Gênesis 3. Observe os versos 7 e 8. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha que tentativa tola. Agora que estão destituídos da glória de Deus, que a glória de Deus não se reflete mais neles, eles percebem que estão nus. E aqui não é nus de roupa. Não é isso. Nus daquilo que tinham e agora não tem mais, o reflexo da glória de Deus. E para que isso não fosse percebido, eles pegaram folhas de figueiras e costuraram literalmente roupas para cobrir isso. Daí, talvez Adão olha para Eva, Eva olha para Adão, e eles percebem: não adiantou. Não cobriu, não esconde. Então quando Deus os chama, a Bíblia diz: esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Você pode, nos seus atos, ter a mesma atitude de Adão e Eva: cobrir o seu pecado com folhas de figueira. Você pode, eu vou ser claro com os irmãos, como nós normalmente fazemos isso. Nós podemos vir à igreja, e na igreja representar que somos bons crentes, que fazemos tudo aquilo que Deus manda, e na nossa vida particular, sermos entregues ao pecado, e viciados em todo tipo de pecado que Deus condena. Nós estamos vindo à igreja apenas escondendo com folhas de figueira aquilo que está muito claro, e quando isso já não serve mais, nós nos escondemos. Então é só não aparecer mais na igreja que ninguém vai perceber como a minha vida está errada. É assim que as pessoas se comportam, e é assim que Deus diz para nós não fazermos. Qual é o comportamento correto de um filho de Deus diante desses fatos? Observe o exemplo de Lucas 18:13. Vocês conhecem a história do fariseu e do publicano, e aqui eu coloco a questão do publicano, que a Bíblia diz, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É isto. É esse o nosso comportamento. É isso que nós devemos fazer, dia após dia, culto após culto, momento após momento. Não esconder os nossos pecados, mas levá-los diante de Deus e reconhecer que nós precisamos da misericórdia dEle, porque Caim matou o seu irmão por pecado. Foi escolha dele, foi culpa dele e de mais ninguém.
A terceira e última questão: Caim poderia ser perdoado? Notem que nós começamos falando sobre o fato de Deus ter rejeitado a oferta de Caim, por ela não ser do tipo que Deus havia ordenado com sangue. Continuamos falando que a razão de Caim ter matado Abel foram as suas próprias escolhas pecaminosas. E agora eu quero terminar perguntando: tinha perdão para Caim? Olha o que a Bíblia diz, Gênesis 4, 10 a 12. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Eu quero mostrar a você que esses versos demonstram a misericórdia de Deus. Deus aqui não estava punindo Caim, simplesmente. Deus estava procurando conduzir Caim ao arrependimento. E notem como Deus faz isso. Primeiro, Deus clama a consciência de Caim: que fizeste? Você já passou por isso? Você lembra de Davi no encontro com Natã? Natã simplesmente disse: é tu o homem. Você já viu que efeito tem a pergunta: que fizeste? Para um homem que é culpado, parece que isso entra como uma flecha na consciência. Não é indiferente, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que espada de dois gumes. Este que fizeste de Deus é uma espada que adentra e é torcida, dizendo: Caim, o que você fez? Deus estava agindo na consciência dele. Caim, você tem consciência do que você fez? Você entende o que você realizou contra o seu irmão? Em segundo lugar, Deus deixou evidente o pecado de Caim quando ele diz: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Talvez Caim pensou que aquele era um crime perfeito. Estávamos apenas eu e o meu irmão lá, não havia testemunha alguma, mas Deus diz: olha Caim, sim, tem testemunha. O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. É como se ele dissesse: a terra abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão. O sangue do seu irmão empapou a terra e é uma testemunha contra você. Deus estava dizendo a Caim: não tem mais o que esconder. Eu sei de tudo. Você acha que se escondeu de mim? Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Deus estava dizendo a Caim: Caim, não adianta esconder. Eu sei de todas as coisas. E finalmente, Deus apela às consequências do ato de Caim. E ele diz: agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Aqui ele diz que Caim não poderia mais depender dos frutos da terra, pois a terra negaria os seus frutos a ele. Ele também diz que Caim não teria repouso, viveria seus medos com medo e angústia. Por 3 vezes Deus clamou a Caim, através da sua consciência, através da revelação dos seus atos e através de chamar a atenção dele para as consequências daquilo que ele fez. Sabe o que Deus queria com isso? Que Caim se arrependesse, confessasse o seu pecado, oferecesse um sacrifício por si, e Deus o perdoaria. É isso que Deus queria. Foi isso que Deus fez. Deus estava oferecendo a oportunidade de perdão a ele. Mas notem como ele reagiu a isso, em Gênesis capítulo 4, versos 13 e 16. Primeiro, Caim reconheceu o grande peso de seu ato. É maior a minha maldade que possa ser perdoada. Essa expressão, que possa ser perdoada, também pode ser entendida, que possa ser suportada. Ele está reconhecendo que aquilo que ele fez é muito grave. Senhor, é difícil de suportar a culpa por isso. Em segundo lugar, em momento nenhum Deus disse que não encontraria Caim. Foi Caim que disse: da tua face me esconderei. Deus nunca disse assim para Caim: olha, a partir de hoje você nunca mais vai me encontrar. É Caim que diz: eu vou me esconder de ti. Você já percebeu como é o homem pecador? Deus está à disposição, mas os homens pecadores estão dizendo: não,
eu vou me esconder do Senhor. Eu não quero lhe ver. É assim que nós reagimos, irmãos. Os pecados nos levam a isso, a fugir de Deus. A terceira questão mostra que Caim passou a viver com medo da reação dos outros homens. Ele diz: e será que todo aquele que me achar me matará? É interessante isso, como o pecado leva a isso, ao medo, ao temor. E foi isso que Caim provou. Lembra que Deus disse: é tão fácil, o sacrifício pelo pecado jaz à porta. Mas qual é a resposta dele? Não, eu prefiro fugir, eu prefiro me esconder, do que tratar dos meus pecados como o Senhor quer. Então nós temos que terminar com 3 coisas que Deus nos ensinou no trato com Caim. Primeiro, em nenhum momento Deus disse que o pecado de Caim não poderia ser perdoado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A sua fé precisa começar por isso. Não há nenhum pecado que o sangue do Senhor Jesus não possa cobrir. Não há nenhum pecado que seja grande demais, que não possa ser levado aos pés do bom Salvador. Em nenhum momento Deus disse que não tinha mais jeito para Caim. Foi a escolha dele. Em segundo, Deus usou todos os meios disponíveis para que Caim reconhecesse seu pecado e se refugiasse no sacrifício expiatório. Sim, Deus fez tudo para que Caim fosse quebrantado. Deus falou a consciência dele. Deus disse que não tinha mais nada para esconder. Deus disse que realmente havia o que fazer, mas Caim rejeitou. Você lembra aquilo que é dito sobre Jesus? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante como Deus tem muito mais esperança da nossa salvação do que nós mesmos. Enquanto nós não acreditávamos que a nossa vida pudesse ser mudada, Deus enviou o seu Filho, certo de que tudo podia ser remediado pelo sangue precioso do Salvador. Em terceiro lugar, Deus permitiu que Caim colhesse as consequências do seu orgulho e da sua dureza de coração. Um homem pode fugir de Deus a vida inteira. Um homem pode fugir de Deus em todos os momentos. E olha o que a Bíblia diz sobre isso, que tal homem despreza as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento. Mas segundo a dureza e coração impenitente do homem, ele entesoura a ira para o dia da ira. É isso que o homem faz. O homem foge e Deus o procura. O homem se esconde e Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Parece que aqui o problema não está em Deus, não é? Está no homem. Então a grande lição que aprendemos dessa terceira questão é que a pior escolha de uma pessoa é a de não tratar de seus pecados como Deus manda. E este foi o erro de Caim. A Bíblia diz claramente: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você sabe o que é jamais? Só tem uma palavra que substitui jamais. Você sabe qual é? Nunca. Aquele que encobre as suas transgressões, nunca. Caim se tornou um ébrio. Caim se tornou um homem fugitivo e violento. Isso foi escolha dele. Ele não prosperou porque preferiu encobrir as suas transgressões do que confessá-las diante de Deus e buscar a sua misericórdia. Aí está o grande erro de Caim. O que podemos concluir de tudo isso é que nosso Deus é bom, e aquilo segundo Pedro 3,9 diz, se aplica a todos os homens. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Se você nos visita nessa noite e não conhece a salvação em Cristo, Deus não está te castigando,
Os seus problemas não são um castigo da parte de Deus, são um aviso de que você precisa tratar dos seus pecados. A nós que somos crentes, a lição de Caim nos ensina algo precioso. Nós devemos ter grande preocupação com os nossos pecados. A Bíblia nos chama a examinar o nosso coração, a examinar a nossa vida, ver se há algo ali que precisa ser deixado, abandonado, confessado. Isso deve ser praticado, irmãos, dia após dia, para que a dureza do coração não tome conta de nós. O que Caim nos ensina? Que a culpa e a responsabilidade pelas consequências do pecado é nossa, e que a graça e a misericórdia vêm das mãos de Deus, estão abundantemente disponíveis a qualquer um de nós. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.